trabalho de coach com o Paulo, o próprio Inteligência Emocional, método CIS, ajuda a gente a tirar esse potencial para fora. E a gente acreditar em si mesmo, a gente visualizar onde eu estou, aonde eu quero chegar. Montei minha empresa de investimentos imobiliários, ou seja, prosperidade, abundância em todas as áreas da minha vida. E após esses cursos eu consegui entender, né, o que o mercado exige para conseguir algo diferente. A gente conseguiu mais do que triplicar o faturamento. Eu enxerguei que eu tinha esse potencial. Durante um ano de empresa, atendemos em torno de 300 pessoas, no final de semana chegando até a 600 pessoas em um dia. Olá, eu sou Paulo Vieira, presidente da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, e nesse treinamento eu quero te trazer conceitos, ferramentas, estudos de caso, métodos que mostram que existe uma ciência exata para a criação de riqueza. Mostra que pessoas como eu e você, pessoas comuns, podem sim criar riqueza a partir de uma vida comum, talvez a partir de limitações financeiras, a partir de dívidas. Nós mostramos que existe uma batalha e essa batalha está na nossa mente. São pessoas, engenheiros, médicos, empresários, funcionários públicos, um mundo de pessoas que conseguiram já sair daquele estado atual de limitação financeira, de privação financeira, de estagnação ou de apenas um marasmo financeiro, quando sonhavam com muito mais e atingiram sucesso, crescimento, abundância. É essa ciência exata, são essas ferramentas, conceitos que eu estou aqui olhando para você, para te passar, para te ensinar. Fazer com você o que aconteceu comigo e com todas as pessoas, uma lista sem fim de pessoas que conseguiram mudar o seu status financeiro, a sua situação financeira. Essa é a minha missão e esse é o meu momento. Eu quero te explicar, eu quero te ensinar como se superar financeiramente e atingir um patamar de tranquilidade e paz sem igual na sua vida. Esse treinamento não fala de autoajuda, motivação barata, lei da atração. Pelo contrário, é ciência, é neurociência, mudança de hábito, mudança de comportamento, reprogramação de crenças e uma nova estruturação neural. Veja bem, uma nova maneira de pensar, se comportar e agir. E se você ainda não está vivendo essa abundância financeira, se você não teve esse crescimento financeiro, eu tenho uma frase que tem servido para mim e eu acredito que vai servir para você. A frase diz assim: o que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria. A casa que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria essa casa. O carro que eu não conquistei, que eu não comprei, é porque eu não sei como ganhar o dinheiro para comprar esse carro, porque se eu soubesse eu já teria comprado. A vida da minha família que eu ainda não dei, é porque eu não sei como, porque se eu soubesse eu já teria. E essa busca desse aprendizado, desse conhecimento aplicado, e é um conhecimento prático, um conhecimento aplicado, não é apenas teoria científica, é o que centenas e centenas de pessoas estão vivendo hoje como eu vivi. Então eu quero que você observe esse depoimento desse empreendedor que fala exatamente disso. Se ele pôde, qualquer um também pode. Sou João Carlos Gondim, empresário, investidor no mercado imobiliário. Sou casado com a Lorena, pai de 2 filhos lindos, maravilhosos, o João e a Maria Eduarda. Sou filho de João Holanda Gondim, de Lilian Brasil Gondim. E vivo nessa cidade maravilhosa de Fortaleza, uma das melhores e mais bonitas cidades do país, uma das cidades mais prósperas. Tem muita oportunidade de negócio, de crescimento, cidade que tem sol o ano inteiro. Cidade boa para se fazer negócios, entendeu? E nisso a gente ainda estava numa sede, uma pequena sede ali no centro da cidade. E logo depois disso a gente mudou aqui para Aldeota, ali para Rodrigues Júnior. Foi onde a empresa realmente começou a tomar mais corpo, começou a acelerar o seu ritmo de crescimento. Ficamos 10 anos lá. Depois que viemos aqui para Pereira Filgueiras, no Meireles, na melhor localização da cidade. Eu era uma pessoa infeliz, por mais dinheiro que eu tivesse, por mais sucesso profissional, para mim não adianta ter sucesso, ter dinheiro sem ter uma base familiar. Família é muito importante, então gera muito sofrimento
chegar em casa, trabalho, cansado, e chegar em casa, briga. Trabalha, chega em casa, briga. Então não tem quem aguente isso é terrível. Estava no Dia dos Pais, sempre às vezes Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente viaja muito, né, trabalhando, fazendo curso no exterior, e aí caiu a ficha, né? Eu lá em Las Vegas, longe, muito longe dos meus filhos, e assim, a maior alegria da minha vida é minha esposa, meus filhos, minha família, e longe deles lá no último dia de curso lá em Las Vegas, e vários recados pelo WhatsApp da minha filha e do meu filho. Papai, te amo, papai te amo demais, tô morrendo de saudade, né? Tu é lindo. E lá no almoço, eu vi e comecei a chorar. E vi que era o maior patrimônio que eu tenho são os meus filhos, né? Minha família. E que assim, o Paulo ajudou muito, profissional e pessoal, mas ajudou também na criação, na manutenção da minha família, né? Dos meus filhos, que hoje são meninos de Deus, né? São umas bênçãos nas nossas vidas, que eu amo demais. E, assim, chego em casa do trabalho cansado e tenho o amor da minha esposa, tenho o amor da minha família, que é isso que faz a diferença. Então lá no Coach com Paulo, a gente visualizava onde eu estou, aonde eu quero chegar. Visualizava o que eu queria criar para a nossa empresa, outras empresas que eu queria criar, e aí a gente fazia o passo a passo e conseguia realmente visualizar e fazer o passo a passo e chegar onde a gente conseguiu chegar hoje. Os frutos hoje, família restaurada, casamento feliz, próspero, filhos maravilhosos. A gente tem imobiliário que cresceu bastante, acima de 50% nesses últimos anos. Abri uma empresa no outro estado, minha, outra imobiliária lá em São Luís, no Maranhão. Abrimos filiais na Água Fria, abrimos filial em Juazeiro. Montei minha construtora, montei minha incorporadora, montei minha empresa de investimentos imobiliários, ou seja, prosperidade, abundância em todas as áreas da minha vida. É isso. Alegria, paz, sucesso e prosperidade. É isso que a gente alcançou. Tremendo, né? Esse caso poderia parecer muito bem uma exceção, se isso também não tivesse acontecido comigo, exatamente comigo. Olhando para a minha vida no passado, limitações, problemas, humilhação, privação, e olhando para a minha vida hoje, uma vida farta financeiramente, meu patrimônio cresce todo mês. Já conheci mais de 25 países e conheci com os meus filhos, com a minha esposa, ajudando familiares, ajudando crianças e instituições carentes, vivendo paz, uma vida pacífica, com esposa, com filhos. Isso não tem preço. Eu já escrevi 4 livros e o último deles, O Poder da Ação, está entre os mais vendidos do Brasil pela revista Veja por diversas semanas. Sou criador do Coaching Integral Sistêmico e do Método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina, e tenho ministrado palestras e treinamentos pelo mundo inteiro. Eu sou professor de universidade americana e eu ajudo pessoas, resgatando elas por um caminho da verdadeira prosperidade financeira, mas não apenas isso. Paz, completude, felicidade. Só que antes de mostrar essa ciência, essas ferramentas, essa tecnologia de prosperidade financeira, eu quero te mostrar como isso funcionou para mim, como eu consegui na minha vida e de onde veio as ideias, os conceitos, os parâmetros técnicos e científicos de prosperidade financeira. Eu vim de uma família muito bem financeiramente, uma família unida, uma família estruturada. Para você ter ideia, aos 16 anos eu velejava no Brasil inteiro de hobbycat, competia. Meu pai tinha iate no Yacht Clube Rio de Janeiro, nós passeávamos pelas praias do Rio de Janeiro. Essa é a minha história. Eu estudei nos melhores colégios do Rio de Janeiro, no Bennett, no Santo Agostinho, e tinha uma vida muito próspera. Só que por volta dos 16 anos, meu pai quebrou. O negócio, as empresas, as indústrias dele quebraram. E nós voltamos para o Nordeste, meu pai é maranhense. E aí começa uma história de dor na minha vida, uma história de privação, de limites impostos, de privação e até mesmo de muita humilhação. Para que você entenda isso melhor,
eu me vejo aos 29 anos sentado numa cama, olhando para o chão, desesperado. Desesperado porque era um quarto emprestado de familiares. E eu não tinha mais esperança de nada na minha vida. Aos 29 anos, primeira esposa havia me deixado, meu negócio havia quebrado, negócio de varejo havia quebrado. Longe de amigos, problemas de saúde e distante da minha família, que eu amo tanto. E eu olhava e não via muita solução. Mas minha vida não para aí. De fato, eu cheguei no que nós podemos chamar do fundo do poço. Mas até que coisas aconteceram. E a primeira coisa que aconteceu, que deu essa virada, deu essa guinada na minha vida, foi um acidente de carro, por incrível que pareça. Eu vinha de carona com uma colega e outra colega atrás, e um poste caiu em cima do nosso carro. Um carro atrás bateu no poste e o poste caiu e dividiu o nosso carro ao meio. Literalmente dividiu o carro ao meio. Encostou o carro no chão. E ficamos todos presos dentro daquela maçaroca de ferro amassado, gasolina pelo chão, ninguém veio nos ajudar, com medo de pegar fogo o carro. E ali estávamos nós três presos naquele carro, presos no amontoado de ferro velhos, desesperados, gritando, empurrando ferro, empurrando aquele poste sobre o carro, até que eu consegui tirar a motorista. Tirei a minha colega atrás, e aquele momento foi um marco da minha mudança. Quando eu saio por aquele vidro, já encostando no chão, entre vidros quebrados, e eu saio, e naquela hora que eu saio, eu vejo exatamente o laranja do pôr do sol batendo nos meus olhos, o brilho do sol. Algo mudou dentro de mim. É como se Deus dissesse para mim: meu filho, a sua vida tem jeito, sua vida tem jeito. E quando eu saí do carro, que nós nos afastamos do carro, estávamos a salvo, eu comecei a gritar e chorar, e eu dizia: minha vida tem jeito, Deus tem algo para a minha vida. E aquele momento foi um marco na minha vida. Foi dali que tudo começou, com um fio de esperança, no acidente, mas no fio de esperança. E olhando para o acidente, olhando para trás, eu vejo quantas coisas eu tive que passar, quantas dores eu tive que passar para iniciar um processo de mudança. Mas veio aquele momento, o momento do carro, e isso foi extraordinário. E aí eu cheguei no fundo do poço, mas ali eu comecei a crescer. E o segundo passo foi quando eu estava achando que tinha esperança, quando eu comecei a estudar e dizer: eu tenho um jeito, eu posso ir além, eu posso mais. Todo mundo está dizendo que eu não posso, meus familiares dizem que eu não posso, os colegas dizem que eu não tenho jeito. Mas eu senti que Deus estava falando comigo de uma maneira, talvez do acidente de carro. E eu fui para o shopping. E eu fui para o shopping sem dinheiro, eu fui para o shopping como se fosse um rei, como se estivesse no melhor momento da minha vida, sorrindo, botei minha melhor roupa. E no shopping peguei o primeiro livro, um livro do Roberto Chiniachi, que hoje é meu parceiro em vários negócios. E comecei a folhear o livro. E logo no início eu vi uma metáfora de Sísifo. E com aquela metáfora eu entendi que eu era o problema na minha vida. Ali eu entendi que não adiantava reclamar de A, B ou C, porque minha vida não ia mudar até que eu mudasse. Eu precisava mudar. E aí ficou claro para mim: Paulo Vieira, você é o problema da sua vida. Você precisa mudar e não o mundo precisa mudar. E em seguida, quando eu entendi que eu precisava mudar, que o problema não eram os outros, era eu, que o problema estava dentro de mim, veio o derradeiro momento. Eu comecei a estudar neurociência numa época que ninguém falava de neurociência. Eu comecei a falar de neurociência quando eu só tinha uma formação acadêmica. E comecei a ler, comecei a estudar e entendi como a mente humana funcionava, como a estrutura de reprogramação funcionava. E aí pronto, eu comecei a aplicar comigo. Eu comecei a buscar um cursinho aqui, um cursinho ali, coisas bobas, mas que davam um norte para isso. Juntei com material de neurociência, sinapses neurais, reprogramação de crenças, plasticidade neural, coisas que não se falava na época. E eu vi que pau que nasce torto não tem que morrer torto. Eu vi que as pessoas mudam, a estrutura neural muda, e eu fui meu primeiro cobaia. E aí sim, depois disso, eu como meu cobaia, exercitando o que eu estava estudando, sozinho, lendo sozinho. Um ano depois daquele acidente, um ano depois daquele livro, um ano depois que eu comecei a estudar, eu tinha um apartamento quitado, pequeno, com 80 metros quadrados, mas meu e quitado. Eu tinha minha noiva, que é minha esposa há 17 anos. Eu tinha troller, Jeep, carro importado. Eu tinha o meu negócio. Tudo quando eu aprendi como usar a mente. Quando eu entendi que tem esperança sim. Quando eu entendi que eu era o responsável pelas minhas limitações, que era eu que precisava mudar. E é isso hoje que eu tenho trazido para tantas e tantas pessoas de forma apaixonada. É minha missão de vida dizer para as pessoas: você pode mais. É minha missão de vida dizer para as pessoas:
Você é o responsável, o único responsável pelas suas mudanças. É minha missão de vida ensinar as pessoas a usarem sua mente para serem mais, para viverem tudo que elas podem viver, para serem tudo que elas nasceram para ser. E é isso que apaixonadamente, com sinceridade no meu coração, eu quero contar para você. Se eu pude, você também pode. E agora eu vou te mostrar a exata ciência para a criação de riqueza e prosperidade na sua vida. Uma riqueza e prosperidade ilimitada. O mesmo conhecimento que criou resultados extraordinários para mim e para tantas pessoas, você vai entender agora como funciona. E para te explicar isso, eu preciso te explicar o que são crenças ou sistema de crenças. Quando nós olhamos para um computador como esse, nós entendemos que existe uma programação computacional aqui, combinada de 0 e 1s. E isso faz com que esse computador funcione muito bem ou muito mal. Pode ser o melhor computador do mundo, mas se a programação inserida nele não for boa, ele não vai funcionar. Você também pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais forte do mundo, mas se a programação financeira que está na sua mente, nos seus neurônios, não forem boas, proveitosas, produtivas, você também não vai ganhar dinheiro e se ganhar vai perder. Ou vai passar a vida no marasmo financeiro, no empenho financeiro sem grandes resultados. Crenças, sistema de crenças. Quando eu falo sistema de crenças, eu estou falando de reprogramação mental. Paulo, o que é isso, Paulo Vieira? Pessoas que tinham crenças financeiras limitantes, crenças financeiras que faziam lhe terem dívida, não conquistarem seus objetivos, não saírem daquela vida mediana, uma vida serena, mas sem conquistas, sem superávit, sem sonhos realizados. São crenças. E também pessoas com uma vida destruída financeiramente. Pessoas que tentam e nunca conseguem. Pessoas que tentaram tanto e desistiram de tentar o seu crescimento financeiro, o seu apogeu financeiro. E tudo isso são determinados pelas crenças, por essa programação mental que nos foi inculcada de 0 a 12 anos. Uma programação mental pelo que nós vimos, ouvimos e sentimos. Nós aprendemos. Acredite, ninguém nasceu pobre. Ninguém. Nós aprendemos a nos tornar pobres. Ninguém também nasceu rico. Nascemos nus, crianças, e aprendemos a ser ricos. A questão é como reaprender, como aprender a ser rico hoje na fase adulta. Esse é o desafio. Esse é o teu desafio, esse foi o meu desafio. Esse é o meu desafio enquanto treinador, enquanto seu coach, como criação de riqueza. E quando eu falo isso, eu falo de sinapses neurais. Sinapses neurais é a capacidade que o cérebro tem em aprender, em fazer novas conexões neurais. Tudo que eu sei, tudo que eu sou foi um aprendizado. E quando eu falo aprendizado, eu falo conexão de neurônio com neurônio. Eu aprendi a ser pobre, eu aprendi a ser rico na minha infância. Porque tudo que eu aprendi, todas as conexões neurais que determinam minha vida hoje, foram aprendidas na infância. Pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, pelo que eu senti ao longo da vida. Nós aprendemos a ser ricos ou pobres na infância. Nós aprendemos a ser prósperos ou escassos na infância. Nós nos tornamos pessoas violentas ou pacíficas na infância. É lá que estão as conexões neurais que nos determinaram quem nós somos hoje, inclusive financeiramente. E a plasticidade neural, campo da neurociência, mostra que independente da sua idade ou da minha idade, nós podemos ter novos aprendizados, novas conexões. E veja bem, quem era pobre pode aprender a ser rico. Quem era escasso pode aprender a ser abundante. Quem era triste, depressivo, pode aprender a ser feliz. Para isso, ele precisa saber como fazer novas sinapses neurais, como estabelecer novas crenças. Que tecnologia é essa? Que metodologia é essa? Que nos ensina, que faz com que novas sinapses neurais, conexões entre neurônios aconteçam, formando um novo potencial, um novo comportamento, novos hábitos, uma nova maneira de pensar. Isso é extraordinário, isso move meu coração. Criar e reprogramar nossa mente, do fracasso para o sucesso, de uma vida mediana para uma vida abundante. Isso é extraordinário. E se você quiser entender que crenças estão na sua vida, basta entender os modelos mentais. O modelo mental é a maneira pela qual nós exacerbamos, nós mostramos ao mundo o que tem dentro programado dentro de nós. Nossos modelos mentais que correspondem ao que eu penso e ao que eu falo de forma externa. E aí você vai ver que programas tem dentro de mim, de riqueza ou de pobreza, abundância ou escassez. Então vamos entender agora os modelos mentais e você vai fazer um paralelo com a sua vida. Quais desses modelos mentais estão dentro de mim?
Porque para cada modelo mental, de pobreza ou de riqueza, existe uma programação que precisa ser mudada ou precisa ser ainda mais potencializada. O primeiro modelo mental diz que os pobres esperam que as coisas aconteçam na sua vida. Esperam que o dinheiro aconteça na sua vida. Já os ricos não esperam acontecer. Eles criam riqueza, eles vão atrás, eles produzem. O segundo modelo mental diz que os pobres gostariam de ser ricos. Ai, como eu gostaria de ser rico. Ai, como eu gostaria de ter aquela casa. Ai, como eu queria ter aquele carro. Os ricos não. Eles se comprometem em construir aquela casa, em comprar aquele carro, em ganhar o dinheiro suficiente. Você percebe que são modelos mentais. Os pobres se acham, acreditam que são menores que seus problemas, ou seja, seus problemas são maiores que eles. Já os ricos acreditam que eles são muito maiores que seus problemas. Eu quero que você esteja com você fazendo essa analogia, se perguntando e se percebendo o que você fala, o que você pensa. Tem uma fala, uma passagem que diz assim como tu pensas, tu és. E não pode ser diferente. Os pobres lutam pelo dinheiro. Já os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. A mentalidade de riqueza é: eu vou trabalhar com determinação e afinco até criar dinheiro suficiente para que o dinheiro trabalhe por mim. Essa é a mentalidade dos ricos. Já o pobre passa a vida inteira lutando para ter dinheiro, o básico. Os pobres mal administram seu dinheiro. Já os ricos entendem a importância e dedicam tempo a administrar seu dinheiro, sua riqueza, seu patrimônio, seu orçamento. Os pobres focam numa renda mensal, focam naquela palavra salário, direito trabalhista, Bolsa Família. E nós começamos a ver e entender como é diferente a mentalidade de um pobre e de um rico. Pobre tem inveja de outros ricos. O rico admira outros ricos. O pobre espera que sua vida aconteça. Os ricos fazem sua vida acontecer. Os pobres não se responsabilizam pelos resultados. Os ricos se responsabilizam pelos seus resultados. Os pobres não administram ou não gostam de administrar seu dinheiro. Os ricos administram, calculam, medem sua riqueza e o crescimento dela. E minha pergunta agora para você é: qual dessas mentalidades mais se aproxima de você? Qual é a maneira que você pensa e age no seu dia a dia? Uma mentalidade pobre ou uma mentalidade rica? Lembra que isso manifesta as tuas crenças. E são essas crenças que nós vamos aprender a refazer e reprogramar nesse treinamento. E agora eu vou te mostrar como funciona o método de criação de riqueza. O processo. Não é magia, não é brincadeira, não é autoajuda. É um método com início, meio e fim. Então vem comigo, vamos entender como funciona. O primeiro ponto é a clareza. A clareza real, sem subterfúgio, sem máscaras. Aonde está a tua vida financeira? Talvez você ache que é besteira. Onde está a minha vida financeira? A profundidade dessa resposta, como está a minha vida financeira, faz toda a diferença no início do processo. O quanto de cheque pré-datado você tem, quantos cartões você tem a vencer à frente, quanto você gasta com educação, com moradia, com educação, com roupa, com remédios. Qual é seu patrimônio líquido real? Sinceramente, se eu te perguntar agora, qual é o teu patrimônio líquido real? Ou então, qual é a média da tua remuneração nos últimos 12 meses? Você sabe isso? E você está se perguntando, por que, Paulo Vieira, isso é importante? Porque quando eu tenho consciência do meu estado atual, da minha real situação, o meu cérebro se mobiliza para mudar, meu cérebro se mobiliza para agir, porque eu tenho convicção da minha real situação, desse momento que eu vivo. E esse é o processo do coaching integral sistêmico. Primeiro, define o estado atual. O segundo ponto é aonde de fato eu quero chegar. E eu defino então agora o estado atual onde eu estou e o estado desejado. Ou seja, eu tenho uma reta que eu saio daqui e venho para cá. Eu tenho uma trajetória a ser cumprida. A maioria das pessoas não tem noção onde estão, muito menos aonde querem chegar. E o primeiro passo para cumprir essa trajetória, esse caminho do estado atual ao estado desejado, é a reprogramação de crenças. Você já viu um pouco disso, como funciona, onde foi gerado. Você viu a importância das crenças, do sistema de crenças. Esse é o primeiro passo. O segundo passo são metas neurologicamente bem estabelecidas. Olha bem o que eu vou te dizer. Ao longo de 10.200 horas de sessões de coaching, trabalhando com centenas e centenas de pessoas que buscam realização, eu tenho visto muitas e muitas pessoas com metas estabelecidas, até com uma visão, mas que não fazem suas vidas acontecerem. Sabe por quê?
porque suas metas não são neurologicamente corretas. Existe um mundo mental, uma estrutura neurológica que precisa ser respeitada para as minhas metas acontecerem. Para que eu realize uma vida financeira abundante, eu preciso entender esse modo, o modo que a mente opera, e estabelecer metas que respondam e respeitem essa estrutura neural. E esse é o segundo passo, metas neurologicamente bem estabelecidas. E aí eu teria tantos casos para te contar. Mas o nosso terceiro passo é um ciclo de mudanças. E isso é a base da Febracis, é a base do coaching integral sistêmico. Como se formam crenças? A estrutura neural da formação de crenças, da programação de crenças. Hoje, grandes universidades como Harvard, Stanford e Yale confirmam o que nós trabalhamos desde 1999, uma estrutura neural de formação de crenças, que ela começa no que eu comunico, a estrutura verbal e não verbal, como disse Amy Cuddy, de Harvard. E essa estrutura verbal e não verbal produzem uma maneira de pensar, seja diálogo interno ou imagens, representações internas. E essa representação interna produz sentimentos. E acredite, tudo que eu faço e você faz é baseado nos nossos sentimentos. Mas mais ainda, são esses sentimentos que em última instância produzem as nossas crenças. Eu não sei se você está me entendendo, mas o que eu estou te dizendo é, para que você forme suas crenças, você tem que conduzir deliberadamente uma nova forma de comunicar, verbal e não verbalmente. Você tem que aprender a produzir pensamentos, diálogos internos e imagens internas. E tudo isso muda teus sentimentos. E nós aqui fazemos isso, uma completa reestruturação de crenças, baseada nos 3 canais neurológicos, comunicar, pensar e sentir. Nós interferimos nesses canais, de forma direta, de forma indireta, de forma profunda e de forma superficial, com uma estrutura intensa e não intensa. Muita tecnologia. Nós trazemos esse ciclo de mudanças. E nós atendemos também a outras estruturas científicas, o contágio social. Matéria científica estabelecida por Christensen e Fowler, no Brasil, no livro O Poder das Conexões. Eles mostram, veja bem, eles mostram que qualquer contágio social, qualquer convívio social, qualquer rede social influencia outra. Ou seja, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Só que nós fazemos isso numa gestão do contágio social, gerenciando o relacionamento, entendendo como eu posso ganhar muito dinheiro com o meu contágio social, com as minhas redes sociais e também, veja bem, e também como eu posso perder muito dinheiro com a mesma rede social. Como me beneficiar, como trazer plenitude, gerenciando esse contágio social. Esse é o 4º passo. E nós vamos além. Nós trazemos uma estruturação de plano de ação, 3ª geração. Uma maneira que nós estabelecemos um passo a passo, usando 3 grandes ferramentas. 3 grandes ferramentas, um delas, auto-coaching. Um processo racional e emocional, que trabalha o cognitivo e as crenças emocionais de forma una e focada. E o 6º passo, construção de ativos. Nós usamos todos os passos anteriores para trazer um comportamento estruturado, como que um exercício para fortalecer o bíceps. Se eu quero ficar com o meu bíceps forte, eu tenho que exercitar exatamente esse movimento aqui com peso. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos músculos mentais, músculos financeiros, que podem ou não ser exercitados. Exercícios claros, diretos, que vão nos fortalecer. E olha o que eu vou te dizer, um caminho completo. Não só de ganhar dinheiro, porque isso não é suficiente. A crença de ganhar dinheiro, veja bem, não é suficiente. Eu preciso de uma crença de ganhar dinheiro. Eu preciso de uma crença de ter dinheiro. Você conhece pessoas que ganham, mas não têm? Ou pessoas até que têm, ganhando pouco? Nós vamos além, uma reestruturação de crenças, primeiro, da minha capacidade de ganhar dinheiro. Na segunda, de ter e acumular dinheiro, mas não só isso, de multiplicar dinheiro. Como eu faço dinheiro produzir dinheiro? E vai além, como ainda doar. Paulo, por que doar? Porque não existe ninguém rico, ninguém próspero, verdadeiramente próspero e próspero por muito tempo, que não saiba doar como estilo de vida. Porque quando eu sou rico, e eu só serei rico nesse momento, que eu consegui doar 10% do que eu ganho, e aí nós nos tornamos uma mente rica, uma mente autossustentável, uma mente independente, uma mente forte, falando de dinheiro e criação de riqueza. E depois de tudo isso, continuar tendo. São 5 crenças independentes
em 3 processos contínuos. 5, nós vamos criar a crença de ter dinheiro. Nós vamos criar a crença de acumular dinheiro. Vamos criar a crença de multiplicar dinheiro, de doar e depois de tudo isso, usufruir dinheiro e ainda continuar tendo. Isso é riqueza. De que adianta fazer tudo isso e não usufruir? O que adianta fazer tudo isso e acabar perdendo? O que adianta fazer tudo isso e ver o mundo caindo ao meu redor e não ser capaz de ajudar ninguém? Abundar na minha riqueza? Isso são alguns campos de fortalecimento das minhas crenças e também mudança de hábito e comportamentos que vão convergir na mesma direção. Que direção? Criação de riqueza. Como você sabe, a minha vida se transformou. Então, falando de crise, eu não sei para quem é essa crise. Na verdade, eu sei, é para a grande maioria do Brasil. Mas eu, meus clientes, que estamos nessa rota, nesse foco, nessa metodologia, não estamos experimentando crise nem problemas financeiros. Essa metodologia é mais forte do que qualquer crise que você possa enfrentar. É mais tecnológica, é mais profunda, é blindada. E se eu tenho uma palavra certa, é blindagem financeira. E um canal certo que vai te levar na direção. Experimenta esse caminho. Eu faço parte de uma comunidade que realiza. A comunidade das pessoas que realizam financeiramente para si e a quem está ao seu redor. Absorve e usufrui também, de forma leve, pacífica, construtiva. Vem, experimenta esse caminho. No próximo vídeo eu vou te mostrar a estratégia financeira, uma estratégia comprovada para multiplicar seu dinheiro, mesmo que hoje você esteja ganhando apenas o suficiente para pagar suas contas. Vou te mostrar também que o não posso ser rico e feliz ao mesmo tempo é um mito, é uma mentira. Não tem que ser seu caso, como também não tem que ser o meu caso. E o estudo de caso de uma pessoa que seguiu essa estratégia e conquistou grande prosperidade financeira, fazendo exatamente isso que eu estou te mostrando, que eu estou te ensinando. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir um favor. Deixa aqui embaixo seu comentário, me dizendo o que você achou do vídeo até agora, quais fichas caíram, quais dúvidas você tem, o que você precisa conhecer mais. E também compartilha, marca as pessoas que você gostaria que assistissem esse vídeo, porque eu prometo que eu vou tentar responder todas as perguntas que eu puder. E eu te agradeço, de verdade eu te agradeço por ter ficado comigo até agora, conhecendo de mim e conhecendo o que eu tenho para te dizer. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.